Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para uma terceira aula e vamos aprender hoje sobre batismo com Espírito Santo. Vamos ler Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e o versículo 8, que diz assim: Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeei testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Então, nesta aula, nós iremos aprender sobre batismo com o Espírito Santo. Nós já vimos na aula primeira, na primeira aula, que nós vimos a atuação do Espírito Santo na Antiga Aliança. Depois, o Espírito Santo e Jesus, tanto nas profecias como o nascimento de Jesus, seu ministério, na sua ascensão e até a volta de Jesus. E hoje nós iremos aprender o batismo com Espírito Santo. Antes de saber o que é batismo com Espírito Santo, vamos abordar aqui 4 pontos aqui, o que não é batismo com Espírito Santo. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo não é salvação. Então, todas as pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo, ela deve já ser salva pelo sangue do Cordeiro. Ela deve passar por um processo de regeneração, ser selada com o selo da promessa, e então ela já é uma candidata para quem crer no batismo com o Espírito Santo. Segundo, o batismo com o Espírito Santo não é uma alegria, pois os salvos que não são batizados com o Espírito Santo também podem se alegrar no Espírito Santo. Então, não é alegria. A salvação em si já traz essa alegria para os salvos. Terceiro, não é santificação, pois quando nós aceitamos Jesus, já nós iniciamos o processo da santificação instantânea, que é aquela regeneração. Então, nossa alma, nosso corpo, nosso Espírito Santo passa por um processo de regeneração, de santificação, e nós passamos a ter, de nós o Espírito Santo. Para quem crê, aí deve buscar o batismo com o Espírito Santo, que nós vamos ver daqui a pouco o que é batismo com o Espírito Santo. E 4 pontos, não é batismo nas águas. O batismo nas águas é uma ordenança bíblica. Nós aprendemos que o batismo nas águas é uma representação daquilo que você faz na sua convenção. Então vamos agora saber o que é batismo com o Espírito Santo. Então eu separei aqui 10 verdades sobre o batismo com o Espírito Santo. Primeira verdade, que é a definição clássica do que é batismo com o Espírito Santo, é que o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Lucas capítulo 24 e o versículo 49. Eu queria ler esse versículo. Lucas capítulo 24, versículo 49, diz assim a palavra do Senhor: Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para os salvos, para aqueles que já receberam o selo da salvação pelo processo da regeneração. Segundo, o batismo com o Espírito Santo foi um dos principais alvos de Jesus na sua missão. Então, observe que em Mateus 3 e 11, Jesus ele veio cumprir a obra redentora, ele tomou posse dessa promessa. Então, Mateus 11 e o versículo Mateus 3, versículo 11 diz assim: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim,
é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Em Atos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4 e 5 também, Jesus ele cita essa referência. Atos 1 e 4. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse, que de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, Atos 1 e 8, nós já lemos já, que é, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, ser-me testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Então, Jesus veio cumprir essa missão. Então, somente uma pessoa, um ser, batiza com o Espírito Santo, que é Jesus de Nazaré. Terceiro, o batismo com o Espírito Santo é uma obra distinta da regeneração. Então, se você ler João, capítulo de número 20 e o versículo 22, você vai perceber que quando Jesus ele morre e ressuscita, ele aparece aos discípulos. E diz assim, 20 e 22 de João. Diz assim: E havendo, vou ler o 21. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse: Recebei o Espírito Santo. Então, foi nesse momento aqui que os discípulos passou a ser templo e morada do Espírito Santo. Agora, a efusão do Espírito Santo só vem no dia de Pentecostes, nós iremos ler daqui a pouco. Quarto, o batismo com o Espírito Santo é experimentar a plenitude do Espírito. Agora sim, a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, e Jesus cumpriu essa promessa do revestimento de poder. Atos 2, versículo 4, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é um experimentar da plenitude do Espírito Santo. Quinto, o batismo com o Espírito Santo é evidenciado por falar em línguas estranhas, em um idioma não aprendido pelos homens, em falar em mistério com Deus. Então, se você observar em Atos 2 e 4, que eu já li, mas eu vou ler em Atos 10, e versículo 45, 46, quando Pedro chega ali na casa de Cornélio e pregando a palavra, caiu sobre ele o Espírito Santo. Agora, vê o que foi que aconteceu. Atos dos Apóstolos 10, 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre o gentio, porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então, observe que o batismo com o Espírito Santo ele é evidenciado por falar em línguas estranhas. Atos 19, versículo 6 também, quando Paulo chega ali em Éfeso, Paulo encontra alguns discípulos que não conheciam o batismo com o Espírito Santo, e diz a Bíblia que Paulo pôs as mãos sobre ele e receberam o batismo com o Espírito Santo. Atos 19, 6. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava línguas e profetizava. Então, todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles devem dar essa evidência falando em línguas estranhas. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado por falar em outras línguas. As línguas que Paulo também chama lá em Coríntios, capítulo 12, de mistérios. Além do batismo com o Espírito Santo, ele ser evidenciado por falar em línguas estranhas,
Esse batismo com o Espírito Santo, ele vai outorgar, né? Vai dar ao crente ousadia e poder celestial para a realização da obra. Então, o crente, quando recebe batismo com o Espírito Santo, ele recebe poder para quê? Para fazer a obra com mais ousadia. Eu já li Atos 1 e 8, agora vou ler o versículo Atos 4 e 31, que diz assim: E tendo eles orado, moveu-se um lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E agora? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, é bem evidenciado. Você pode ver que o discípulo, antes de receber essa porção do Espírito Santo, o discípulo, ele não conseguia orar muito, era tímido, né? Havia medo sobre a vida dos discípulos, mas após o Pentecostes, após o batismo com o Espírito Santo, glória a Deus, eles receberam ousadia para falar do amor de Deus. Sétimo, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Então, em Atos 1, e versículo 5, você pode ver esse versículo que nós já lemos já, que é uma promessa. Oitavo, o batismo com o Espírito Santo é para os salvos em Cristo Jesus. Então, eu vou ler agora Atos 2 e o versículo 38, que diz assim, ó: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecado. Então, após ter seus pecados perdoados, após você passar pelo processo da regeneração, receber o dom do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele vem depois da salvação. Primeiro você é salvo, depois você recebe o batismo com o Espírito Santo. Nono, o batismo com o Espírito Santo é para todos os crentes, em todos os lugares e todas as épocas. Então, se você ler o versículo 39 agora de Atos 2 e 39, diz assim: Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos quanto estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, observe que essa efusão, esse derramado do Espírito Santo, não ficou somente restrito somente àquela época dos apóstolos. Então, o batismo com o Espírito Santo é para você que é salvo, é para você que acredita no poder de Deus e crê nesta promessa. E décimo ponto, o batismo com o Espírito Santo ocorre uma só vez na vida do crente. Então, uma vez batizado com o Espírito Santo, o crente ele não recebe outro batismo com o Espírito Santo. Então, ele pode ser renovado. Muitas vezes acontece isso. Um cristão recebe o batismo com o Espírito Santo e fica sem falar em línguas durante muitos anos, e Deus resolve renová-lo novamente pelo poder do Espírito Santo. Existem outras evidências, né, que comprovam esse genuíno batismo com o Espírito Santo. Então, algumas pessoas só observam o batismo com o Espírito Santo e a evidência somente de falar línguas estranhas, mas observe só, existem outras evidências internas que você pode observar de quem passa, quem recebe este dom de Deus, esse investimento. Primeiro, ele vai ter maior sensibilidade contra o pecado. Então, você pode ler aí Atos 13, 8 a 11. Você vai ficar sensível, maior sensibilidade contra o pecado. Segundo, uma vida que glorifique a Deus. Então, ele vai realmente buscar a santificação, buscar agradar a Deus. Então, João capítulo 16, versículo 13 e 14. Você pode ler esse versículo em casa. Além disso, ele vai ficar sensível e vai buscar, escute só, fica sensível a atuações dos dons espirituais, ou seja, mensagem profética, louvores extraordinários. Então, se você observar aí em 1 Coríntios 14, 2 e 15, Atos Apóstolos 10 e 46, então, as pessoas
recebem essa ousadia para profetizar a palavra através do dom de profecia e recebem mais uma alegria, uma satisfação para cantar cânticos espirituais. Quarto, visões da parte do Espírito. Então, o Espírito Santo deixa a pessoa sensível ao mundo espiritual. Então, se você observar no dia de Pentecostes, eles viram, né? Atos 2,17, eles viram, tiveram visões. Eles viram línguas repartidas, como que fogo. Deus abriu a visão daqueles homens. Quinto, manifestação de dons espirituais. Então, Paulo fala a respeito de 9 dons espirituais, né? Alguns dizem mais que são mais de 9, porque existem dons de curar. Então, eles ficam aptos a buscar esses dons também espirituais. Sexto, maior desejo de orar e interceder. Então, eles, né, a igreja primitiva entrou pelo caminho da oração, da intercessão. Se você observar, eles só viviam na comunhão, parte do pão e nas orações, conforme Atos 2, versículo 41 e 42. Sétimo, maior amor pela palavra. Então, assim como a igreja, ela perseverava na doutrina, então, um amor à palavra aumenta no coração daquele que recebe o batismo com o Espírito Santo. E oitavo, uma convicção cada vez mais que nós somos filhos de Deus. Então, você que é batizado com o Espírito Santo, você tem essa sensibilidade, você fica mais convicto da filiação que você tem com Deus, o seu Criador, o seu Pai. Como é que eu consigo agora, pregador, ensinador, essa permanência do batismo na minha vida? Como é que o Espírito Santo vai ficar sempre me renovando todos os dias? Primeiro, mediante a oração. Você tem que ter uma vida de oração. Então, se você tem uma vida de oração, o Espírito Santo sempre vai lhe renovar, sempre vai estar lhe usando, lhe atuando sobre a sua vida. Segundo, uma vida de testemunho, uma vida de santificação, uma vida de uma boa reputação. Você tem que ser luz do mundo. Terceiro, também uma vida de adoração. Você tem que ser um adorador por excelência. Você tem que estar sempre cultuando ao Senhor, orando, adorando a Deus, né? E o Espírito Santo, que glorifica o Pai e o Filho, ele vai sempre estar renovando. E por fim, uma vida realmente íntegra, de santidade na presença do Senhor. Existem algumas comparações a respeito desse derramar do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o seu derramar, ele foi comparado como um rio. Então, se você ler Isaías 44, versículo 3, diz que Deus ia derramar água sobre o sedento. E João 7, 37 a 39, diz que Jesus, ele ficou de pé na este e disse: quem tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão do seu interior. Então, no versículo 39, você vai perceber que ele falava isso a respeito do Espírito Santo. Também em Joel, capítulo 2, versículo 23, o Espírito Santo, ele é conhecido, ele é representado como a chuva temporã e uma chuva serôdia. Então, o Espírito Santo vem como chuva. Ele veio como uma chuva abundante sobre a igreja primitiva, revestindo, capacitando, glória ao nome de Jesus. Além disso, um som como de um vento, veemente e impetuoso. Então, no dia de Pentecostes, eles escutaram, né? Um som que veio do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso. Também, outra comparação do Espírito Santo é que ele é uma tocha de fogo. Glória ao nome de Jesus. Então, se você ler esse versículo Apocalipse, capítulo de número 4, a plenitude do Espírito Santo é comparada a uma tocha, a 7 tochas de fogo. Diz assim, ó, Apocalipse 4, versículo 5, diz assim: e do trono saía relâmpago, trovões, vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, a quais são os 7 Espíritos de Deus. E além de ser uma tocha, ele é comparado a trovões, relâmpago e uma nuvem. Então, o Espírito Santo de Deus tem essas comparações.
E para encerrar esse estudo maravilhoso, né? A palavra de Deus cita várias condições prévias para que para o batismo com o Espírito Santo. Então, você que deseja receber o batismo com o Espírito Santo, você deve aceitar Jesus pela fé, né? Como seu Salvador. Você deve se apartar-se do pecado do mundo. Então, se você pode ler aí Atos Apóstolos 2, 38 ao 40. Segundo, é preciso querer. Então, você tem que desejar esse batismo com o Espírito Santo. Lá em Isaías 44, versículo 3, diz que e eu derramarei água sobre o sedento. Então, você tem que ter desejo. Você tem que acreditar. Você tem que buscar. Jesus já disse que quem tem sede vem a mim e beba. Então, você tem que ter esse desejo. Terceiro, muitos recebem batismo com o Espírito Santo como resposta da oração. Então, momentos de orações, momento de estar em jejum e oração, buscando o batismo com o Espírito Santo. Observe que a igreja primitiva estava orando. Então, essa é uma das condições, estar em oração. E por fim, você deve esperar convicto, perseverar no batismo, buscando o batismo com o Espírito Santo. Amém? Eu queria encerrar com uma oração e fazer mais oração por você, para que Deus venha te encher do Espírito Santo, para que Deus venha te visitar na madrugada, que Deus possa te revestir com essa dádiva, revestir com esse presente extraordinário que é o batismo com o Espírito Santo. Pai de amor, Pai querido, Santo Deus, eu te peço, Pai, nesta noite, Jesus, que o Senhor possa, segundo as tuas misericórdias, Deus eterno, visitar as tuas servas, os teus filhos, ó Pai, adolescente, criança, jovem, Senhor, e batiza com o Espírito Santo aqueles que são salvos, que são libertos, Senhor. Se há um desejo no seu coração, Senhor, que o Senhor possa batizar ele com o Espírito Santo. Pai de amor, Pai querido, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e aguarde a próxima aula em nome do Senhor Jesus.